Boa noite, pessoal. Meu nome é Andresa e estamos na segunda aula da Liga de Emergência. Só alguns avisos para começar. Para ser ligante, a gente está exigindo 75% de presença nas aulas, e não tem nenhum processo além disso. E nos 10 minutos finais da aula, a gente vai passar uma forma de presença. Por favor, todos assinam. E eu queria apresentar para vocês o nosso professor de hoje, o Thiago Grangeia. Muito obrigado por ter aceitado participar da nossa aula. Ele é formado pela Unicamp em Clínica Médica e pneumologista também, inclusive meu médico. E ele é médico assistente da disciplina de emergências clínicas. Obrigado, Andressa. Prazer ver você por aqui. E obrigado também, Wesley, que foram as duas pessoas que conversaram comigo, que organizaram. É uma honra estar aqui com vocês, um prazer. E o raciocínio na emergência, na verdade, ele vai nos ajudar para o raciocínio clínico em geral, tá bom? Então, eu vou dar algumas coisas, a gente vai discutir um pouquinho sobre essas coisas do raciocínio na emergência, mas isso se expande para todas as matérias, tudo que a gente tiver que aprender dentro da faculdade, e é claro que o nosso aprendizado não termina no fim da faculdade, ele começa e vai continuamente, enquanto a gente estiver trabalhando, a gente continua sempre aprendendo, e o raciocínio é uma das nossas mais importantes habilidades, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o raciocínio clínico na emergência, tá bom? Pessoal, na verdade, isso é uma temática que a gente vem abordando lá na disciplina, aqui na Unicamp. Eu sei que pode ter alunos também aqui de fora da Unicamp, que também é uma coisa fantástica, então ali que eu consegui ter essa expansão para fora da Unicamp, uma coisa muito importante e muito legal de ter essa notícia. E a gente discute aqui na disciplina já faz algum tempo, a gente discutir raciocínio clínico lá no 6º ano de disciplina está concentrada, a disciplina de emergência, né, o estágio mais intenso da emergência acaba acontecendo lá no 6º ano, mas é uma das habilidades mais importantes que a gente tem que desenvolver, e eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho o porquê que isso acontece, né? Quem iniciou essa discussão com a gente foi o professor Marco Antônio de Carvalho Filho, ele hoje não está mais conosco aqui no Unicamp, ele se mudou, foi fazer o pós-doutorado na Europa e acabou agora sendo professor lá numa disciplina em Portugal, mas foi ele que nos guiou aqui no estudo, na avaliação do raciocínio clínico, então a gente deve muito o que a gente aprendeu a ele, e hoje, claro, o professor Tiago Martins, que é o coordenador aqui, o nosso docente da disciplina, o professor Marcelo Schroeder, que é outra pessoa aqui que estuda muito sobre isso, Daniel França, então toda a equipe da emergência, então na verdade eu estou aqui representando a equipe toda para poder discutir isso com vocês, tá bom? Só lembrar que a gente vai falar um pouquinho, a gente vai refletir um pouquinho como a gente raciocina, não só na emergência, mas em todos os locais, como é que é o raciocínio especificamente na emergência, o que a gente precisa desenvolver no tocante ao raciocínio clínico. Vou falar com vocês muito rapidamente, que não é o foco principal, sobre por que alguns erros de raciocínio acontecem, e exemplificar alguns, para vocês até a gente chegar nas nossas conclusões. Então esse é mais ou menos o nosso roteiro dessa aula que a gente vai fazer juntos aqui. Então, primeiro, uma coisa que vem na cabeça, o que é ser um bom médico, né? Isso vem modificando bastante ao longo dos últimos anos, né? O médico sempre é um profissional muito respeitado, mas isso vai sendo mudado ao longo da vida, o respeito aumenta, o respeito diminui, e é claro que faz parte de cada um de nós sermos respeitados como profissional, como pessoa, respeitar os outros como profissional, como pessoa, e não basta a gente ser médico, ser médica, para que a gente possa ganhar confiança. Então a gente precisa mostrar para nós mesmos, mostrar para as outras pessoas, mostrar para os pacientes, todos os dias, uma série de habilidades que a gente desenvolveu. Tem as habilidades técnicas de aprendizado que a gente precisa aprender, mas também tem uma série de habilidades que nascemos com elas, mas nós precisamos cultivar essas habilidades cada vez mais para que a gente possa ser um bom médico. Então, o raciocínio clínico está aqui, é um deles, tá bom? Mas humildade, o conhecimento, a dedicação à profissão e às pessoas que estão precisando da gente, empatia, então sempre tentar colocar no lugar da pessoa que está precisando da gente para que a gente possa fazer aquilo que seja o melhor para as pessoas, humanidade, paixão pela profissão, tudo isso a gente tem, né? Especialmente nos primeiros anos da nossa faculdade, onde eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui conosco hoje estão, é uma coisa que está muito aflorada. A gente entra na faculdade com muito desejo, com muita vontade de ajudar, com muita vontade de aprender, a gente está apaixonado pela medicina, a gente é humilde, a gente é humano, tudo. E a gente precisa ter isso em mente, que a gente precisa manter e se dedicar ao máximo para que isso seja mantido durante toda a nossa formação, durante a nossa vida profissional. Isso ajuda muito a gente a ser o melhor médico, a melhor pessoa que a gente puder ter.
e já, né, muitas pessoas, se a gente não for uma boa pessoa, é difícil também ser bons médicos. Então, cultivem isso que eu acredito que todos vocês, obviamente, têm, cultivem cada vez mais, e o raciocínio clínico é uma dessas habilidades fundamentais para a gente poder cultivar, para poder ajudar as pessoas. Então, na emergência, o raciocínio clínico é um dos elementos mais importantes. E, além disso, além daquelas habilidades que eu citei anteriormente, que são inerentes a todos os médicos, na emergência a gente precisa treinar, além do raciocínio, liderança. Então, a gente tem que liderar, no sentido positivo, uma série de pessoas para poder ajudar a pessoa que precisa da gente. E na emergência, geralmente, as pessoas estão lidando com o pior momento da vida deles, com a situação mais difícil da vida deles. Então, a gente vai fazer parte de uma lembrança negativa, né? Então, a gente precisa liderar a equipe para que essa equipe transforme aquele momento no melhor momento possível, para que o paciente realmente viva aquele momento difícil, mas de uma maneira que possa trazer esperança e tranquilidade. E isso a gente tem que tomar rápidas decisões, a gente tem que trabalhar em equipe, comunicar efetiva e afetivamente com o paciente, amor, o cuidado, tudo isso é fundamental. E o raciocínio clínico faz parte desse processo. A emergência hoje é uma especialidade no mundo inteiro, graças a Deus aqui no Brasil desde 2016. E por que ela é uma especialidade? Porque ela tem uma forma específica de pensar. Quem trabalha na emergência precisa pensar de um jeito específico. É um jeito diferente. Existe uma forma específica da gente trabalhar na emergência que faz com que ela seja uma especialidade. Precisa de um raciocínio específico. E esse raciocínio precisa ser desenvolvido. A gente precisa pensar como ele acontece, aceitar o que acontece, se moldar a esses aspectos e tentar desenvolver ele o melhor que a gente puder para a gente conseguir trabalhar bem dentro de um setor de emergência. De forma geral, o raciocínio clínico é um processo cognitivo, então a gente vai pensar sobre isso, que nos permite cuidar de um problema de um paciente, realizar diagnósticos e estabelecer planos terapêuticos. E a gente deve procurar, dentre várias características de uma situação, aquela que nos permite chegar ao diagnóstico e estabelecer o melhor tratamento. Então essa foi a melhor definição teórica que eu consegui chegar de raciocínio clínico. Mas é um processo, obviamente, que vai nos fazer pensar numa situação clínica de um paciente, pensar em várias situações ou características ou elementos que estão à nossa frente, e a gente, a partir do que a gente está observando, a gente vai tomar um caminho, a gente vai tomar as decisões. Então, seja da história, seja do exame físico, seja de o que você está olhando, você obtém informações, e essas informações imediatamente te levam a um caminho de pensamento que vai fazer a gente ajudar os pacientes, e é isso que eu vou tentar mostrar para vocês como é que acontece. Na prática, que é uma das principais habilidades médicas, sem ele a gente não vai conseguir cuidar bem das pessoas, só que é uma das mais complexas habilidades que a gente está desenvolvendo. E, infelizmente, a gente não tem uma disciplina específica chamada raciocínio clínico. A gente vai desenvolver ele em todos os dias das nossas vidas, em todas as disciplinas que a gente passa, em todos os momentos pessoais que a gente passa também, a gente está desenvolvendo o nosso raciocínio. Então, treinar e desenvolver sempre. E, fundamentalmente, uma coisa que é importante, que o raciocínio clínico não é muito diferente do que a gente raciocina na nossa vida diária, também vou mostrar alguns exemplos para vocês. E aí chegamos a como é que nós pensamos especificamente, como é que o nosso cérebro funciona, né? Então, nosso cérebro, claro que isso aqui é bastante resumido, mas o cérebro teria duas formas diferentes de pensar. São duas formas que se comunicam umas com as outras, umas mais localizadas no lobo frontal, né? E outras mais localizadas na região parietal, região posterior do lobo temporal. Então, são duas áreas que se comunicam entre si. E são chamados de sistemas. Tem o primeiro sistema, que é o chamado sistema 1, está localizado mais na nossa região anterior do nosso cérebro. Ele é intuitivo, subconsciente e reconhecimento de padrão. O que significa isso? A gente passa por tantas coisas, ou a gente vê uma coisa acontecendo tantas vezes, que aquilo para a gente vira um normal. Então, a gente vê uma situação clínica, a gente vê uma situação na rua, a gente vê um programa televisivo, vê um jogo de alguma coisa, a gente consegue entender que alguma coisa vai acontecer sempre em determinado momento. Ou que uma doença vai apresentar sempre da mesma forma. Então, a gente reconhece um padrão de alguma coisa que aconteça. Aquilo que acontece sempre da mesma forma, ou de uma forma muito semelhante, o cérebro acaba entendendo aquilo de maneira automática, sem que a gente precise pensar ou fazer muito esforço do porquê que alguma coisa está acontecendo. Já vou mostrar alguns exemplos para vocês. E o sistema 2 é um sistema consciente, analítico e hipotético dedutivo, que talvez seja o que a gente mais desenvolva quando a gente está estudando ou aprendendo alguma coisa. Então a gente entende que as coisas têm algumas etapas. Então eu preciso aprender uma etapa
de algum processo, para depois entender como é que eu passo para uma etapa 2, depois para uma etapa 3, para uma etapa 4. Eu só consigo passar para frente assim que eu resolvi cada uma das etapas. Então, não é uma coisa intuitiva, é uma coisa que exige um trabalho muito elaborado, porque eu vou associando novas informações e isso vai gerando hipóteses, vai gerando pensamentos que vão se associando com mais informações e assim vai. Então, por exemplo, eu faço uma história clínica de um paciente e eu tenho uma hipótese diagnóstica. Aí eu peço um exame físico e tenho algumas hipóteses diagnósticas são mantidas, outras são eliminadas com base nos achados do exame físico. Aí eu passo para exames complementares, que eu faço ali exames de sangue, exames de imagem do corpo, e esses exames conseguem me excluir algumas hipóteses e vão sobrando cada vez menos hipóteses até que chegue no meu caminho final. Então eu vou partindo de uma ampla quantidade de possíveis condições, e à medida que as informações vão sendo obtidas, eu vou excluindo algumas e vou ficando com outras. Então é um processo que exige muita elaboração. E esses dois sistemas, sistemas 1 e sistema 2, eles se comunicam. O sistema 1, ele vai sentir que é alguma coisa. Eu sinto que é isso. E o sistema 2, ele tem que achar alguma coisa. Ele tem que realmente identificar todos os elementos que você obteve para achar a mesma coisa. Então, o sistema 1 te dá uma sensação, te dá uma intuição. O sistema 2, ele vai te dar uma certeza. Ele vai achar que é isso, de uma maneira um pouco mais com certeza. E ambos vão se comunicar um com os outros. Na nossa vida, o nosso cérebro funciona 70% na intuição. 30% é o sistema chamado hipotético dedutivo. Intuição significa tudo que a gente faz na nossa vida, a gente não consegue explicar por que fez e nem lembra por que fez. Então, por exemplo, eu acordei de manhã, tomei banho, me vesti, coloquei a chave na porta e entrei no meu carro. Às vezes a gente chega no carro sem nem lembrar do que fez, porque eu faço aquilo tantas vezes todos os dias que para mim aquilo é comum. Então, se eu faço tudo, todas as vezes, as mesmas coisas toda manhã, eu, às vezes, nem lembro todos os passos que eu passei, porque para aquilo é tão normal de que para mim não tem nenhuma modificação. Então, aquilo é sempre o normal, é meu padrão. E 30% é nosso sistema hipotético dedutivo, chamado sistema 2. Então, um exemplo aqui da vida diária, temos essa senhora aqui, dona Genoveva, uma senhora muito simpática, que dirige todos os dias pela manhã no seu veículo maravilhoso, vai comprar pães para os seus netinhos todos os dias pela manhã. Ela segue o mesmo caminho, liga o mesmo carro, pega as mesmas ruas, desvia dos mesmos buracos, para na mesma vaga da padaria, compra o mesmo número de pão e volta para casa. Todo dia ela faz a mesma coisa. E muitas vezes ela volta para casa sem nem lembrar o caminho, sem nem lembrar dessa árvore maravilhosa que tem aqui, dessa calçada que tem aqui. Ela não lembra de nada porque está completamente bloqueada, funcionando no automático, que é o sistema 1. Mas é um sistema que garante que ela vai e volte sem nenhum problema. Ela consegue ir e voltar, se não está acontecendo nada diferente, ela vai e volta sem problema algum. No entanto, vamos supor que um dia a dona Genoveva escute um barulho na rua, observe o espelho e observe que lá atrás tem uma ambulância, que ela não vê geralmente nesse contexto. E aí ela começa a perceber que tem alguma coisa que fugiu daquele padrão que ela está acostumada a ver. É uma coisa completamente diferente do que ela está acostumada a ver. E aí o sistema 2, nesse caso, está falando para ela, ó, a sua intuição de fazer o mesmo caminho que a senhora sempre faz, de chegar até a padaria e voltar, precisa rever porque devemos pensar num caminho diferente. Então, será que eu vou ter que abrir espaço para a ambulância passar? Aí agora eu tenho que me preocupar mais na rua, tenho que me preocupar mais com buraco, tenho que me preocupar mais com outros elementos, porque aquele padrão, aquela recorrente, eu não vou conseguir reproduzir, porque alguma coisa diferente daquela que seja habitual está acontecendo. Aí o sistema 2 chama a atenção. Então, na grande maioria das vezes, o cérebro tenta poupar energia. Ele funciona no sistema 1, que ele é automático. Então, acontece automaticamente. A gente faz as coisas de forma automática. Mas se tem alguma coisa que saiu daquele padrão que a gente está acostumado, é o sistema 2 que vai atuar, dizendo para mim, ó, esse sistema que você está seguindo aí está esquisito, esse caminho que você está fazendo não está correto. Melhor pensar novamente. E aí, a gente pode mudar o caminho nesse contexto. Do ponto de vista da emergência, por exemplo, se eu vejo um diagnóstico, se eu tenho impressão clínica de um diagnóstico, à medida que vão entrando informações no meu cérebro, o sistema 2 está checando se os meus diagnósticos intuitivos são corretos ou não. Ele pode chamar atenção para alguma coisa que não faça parte daquele diagnóstico, e aí eu tenho que estar atento, eu tenho que estar pronto para escutar o sistema 2 para poder rever se meu caminho está correto ou não. O raciocínio no consultório ele acaba sendo, não é simples, obviamente é um raciocínio complexo, só que eu tenho mais tempo, mais tranquilidade para tomar decisões. Eu tenho mais tempo para conversar, eu tenho mais tempo para obter as informações.
Em geral, a gente vai obtendo informações, fazendo hipóteses, faz o exame físico, faz hipóteses, pede alguns exames, espera um retorno, avalia a resposta ao tratamento. Então, tem um tempo para tomar decisão. E esse tempo, talvez a gente não tenha no ambiente que seja desta maneira, por exemplo. Não é muito diferente do que acontece no nosso pronto-socorro normalmente. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 pacientes sendo atendidos ao mesmo tempo, 5, 6 pessoas em cada lugar, um monte de soro pendurado, um monte de barulho de monitor. Então, são várias informações ao mesmo tempo e eu tenho que entender como é que eu posso tomar decisão, como é que eu posso raciocinar num ambiente extremamente caótico deste daqui. Né? A emergência é um ambiente caótico, não no sentido negativo, mas no sentido que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Os pacientes são muito graves, então eu tenho que tomar decisão rápida, o meu raciocínio tem que começar rápido, eu tenho que pensar alguma coisa e já fornecer tratamentos para que o paciente estabilize. Eu tenho que entender que eu estou numa equipe multidisciplinar, então ao mesmo tempo que eu estou trabalhando com o paciente, eu tenho que coordenar toda uma equipe, que exige que meu raciocínio também seja rápido. E é claro que eu tenho responsabilidade pelo paciente fundamental para ele melhorar, e meu raciocínio tem que ser rápido. Tudo isso o raciocínio vai ajudar. Então, se entra um paciente na sala de emergência que está com muita dificuldade para respirar, o emergencista ele precisa saber imediatamente o que aquele paciente tem, por que ele não consegue respirar. Será que é uma insuficiência respiratória por uma causa pulmonar? Será que é insuficiência respiratória por uma causa cardíaca? Será que é uma insuficiência respiratória por alguma outra doença? Hoje, atualmente, obviamente, o Covid é a nossa grande preocupação. Então, o emergencista tem que reconhecer essa insuficiência respiratória, reconhecer que o paciente está com muita dificuldade para respirar. Isso já vai gerar muitas condutas e muitas alterações, e a partir daí vai ter outras condutas que ele vai tomar a partir daí, vou mostrar para vocês em breve. Então, na emergência, é muito importante a gente treinar a nossa intuição, o nosso sistema 1, o nosso raciocínio automático. Quanto mais coisas automáticas eu conseguir reconhecer de maneira correta, mais rápido eu vou conseguir identificar doenças graves, mais rápido eu vou fazer tratamentos adequados para o paciente, mais rápido eu vou conseguir chegar ao diagnóstico final do paciente e, com isso, ter maior chance de conseguir tratar adequadamente o paciente e melhorar. Então, a gente não treina muito isso, talvez, durante a nossa graduação. Então, treina a intuição. Intuição no sentido de todo um ambulatório, por exemplo, olhar para um paciente, tentar entender o que está acontecendo com ele, sem perguntar muita coisa antes de começar uma consulta, por exemplo. Ver o paciente andando até o consultório, ou mesmo nos plantões que vocês vão fazer na liga, no pronto-socorro, no CAISM, em outros locais, tentar entender, ou observar o paciente e já fazer hipóteses. Poxa, o paciente tem tal doença, tal diagnóstico, tal problema, ou o paciente está se sentindo de tal jeito, e aí, assim que você chegar e começar a conversar com o paciente, você entender se isso está correto ou não. Mas o treinamento da intuição é importante. Então, vou mostrar aqui um vídeo para vocês e eu queria que vocês me falassem direitinho o que vocês estão percebendo do paciente, o que vem na cabeça de vocês. Vamos supor que vocês estão numa sala de emergência e esse paciente está lá dentro da sala de emergência, esperando que vocês resolvam o que está acontecendo com ele. Vou colocar de novo. Alguém consegue me dar uma dica do que está acontecendo com o nosso paciente? Tem mais ou menos uns 30 anos de idade e ninguém falou nada para você o que está acontecendo. Você chega do lado como chefe ali da emergência e você tem que tomar alguma decisão. Então, alguém me dá uma luz aí do que pode estar acontecendo com o paciente? É uma respiração paradoxal. Quem está falando comigo? Adriele, professor. Oi, Adriele, tudo bem? Tudo. Por que você achou que é uma respiração paradoxal? Quando ele está inspirando, ele está fazendo movimentos na costela de expiração. Quando ele está inspirando, a costela está fazendo o quê? O movimento da expiração, está entrando para dentro. Ok. Mas você acha que o paciente está confortável, desconfortável, Adriele? O que você acha? Dispneico. Dispneico, ok. Então, concordo com você, Adélia, que tem a respiração paradoxal. A gente vai conversar um pouquinho disso. Alguém tem mais alguma ideia, alguma outra observação que tenha feito? Está com retração de fúrcula também. Isso, perfeito. Então, muitas vezes, quando a gente vai identificar, quando a gente chega, por exemplo, a gente tem uma intuição, ou já viu isso muitas vezes, então isso na nossa mente vai ter um padrão de recorrência que a gente vai tentar chegar no diagnóstico específico. Então, você já viu isso acontecendo muitas vezes?
eu vou ter mais facilidade de trabalhar com todas as informações ao mesmo tempo e, às vezes, sem pensar em todos os achados, eu vou falar uma hipótese diagnóstica. Por exemplo, nesse caso aqui, uma insuficiência respiratória aguda. O paciente está com muita dificuldade para respirar. E aí, se eu for tentar explicar por que esse paciente tem insuficiência respiratória aguda, nem sempre, quando a gente chega na intuição, a gente consegue explicar completamente. Mas se a gente analisar item por item, a gente vê que a frequência de respiração com que ele respira está muito alta. A gente respira normalmente 12 vezes por minuto. Aqui está chegando em mais do que 30 vezes por minuto. Então, ele está respirando mais do que o normal. Comentou muito bem que tem uma retração de fúrculo. Então, o fúrculo é essa região aqui do pescoço. Na hora que a gente respira, aqui geralmente não acontece nada. Mas nesse paciente que está aqui em dificuldade, a gente vê que vai para dentro, vai lá para baixo. Tem uma retração dessa região, o que está indicando que tem muita contração do músculo aqui chamado esternocleidomastoide para ele respirar. E aí forma esse buraco aqui quase no meio do pescoço, né? Além disso, tem essas retrações aqui são as costelas, né, que a gente tem, e aqui tem umas retrações que a gente chama intercostais, que é o músculo intercostal contraindo para ajudar na respiração, para tentar abrir a caixa torácica para respirar. E a respiração paradoxal, que a Adriane falou corretamente, se a gente pensar, quando a gente puxa o ar, quando a gente inspira, o ar entra dentro do pulmão. E aí a gente tem um músculo que separa aqui o tórax da barriga, chama diafragma. E aí esse músculo empurra, vai para baixo, né, porque nosso pulmão expande, o diafragma desce, movimentando, né, a gente inspira, o diafragma nosso desce, expande a caixa torácica, reduz a pressão intratorácica, o ar acaba entrando dentro do pulmão. Só que o diafragma, como desce, empurra aqui a barriga para frente. Se o diafragma não está funcionando, ou seja, ele não está descendo, significa que quando reduz a pressão torácica, o diafragma também sobe e a barriga vai para dentro. Então, quando o paciente puxa o ar para dentro, a gente vê isso quando o tórax expande, a barriga vai para dentro. Então, isso significa para a gente que o paciente tem uma respiração paradoxal, ou seja, diferente daquela que seria o habitual, vamos dizer assim. E significa que o diafragma não está funcionando mais. Então, isso significa um paciente que a qualquer momento pode ter parada respiratória. Então, quando alguém que trabalha na emergência vê isso daqui, ele já identifica que tem insuficiência respiratória imediatamente, sem pensar nesses pontos. Isso aqui a gente foi passando ponto a ponto, mas quando você olha, você não consegue explicar isso quando você já reconhece esse padrão. E você já dá uma olhada rapidamente aqui no abdômen do paciente para entender se ele tem respiração paradoxal ou não. Porque se ele tiver, indica para a gente que ele não consegue mais manter sua respiração sozinho. E aí eu vou ter que imediatamente ajudar ele a respirar. Então o paciente precisa ser rapidamente submetido à ventilação mecânica, colocar um tubo aqui na garganta, que é a intubação orotraqueal, e partir para o tratamento. Então aqui eu nem conversar com o paciente eu precisaria, por exemplo. Claro que eu vou conversar para explicar o que eu vou fazer, explicar como é que ele está, trazer todo o conforto possível, mas eu não preciso nem falar bom dia, entre aspas, porque ao olhar o paciente eu já sei o que eu tenho que fazer. Você olha e já toma uma decisão. Isso aqui vem de você ver esse padrão acontecer 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. O cérebro está acostumado com isso e ele vai te dar essa informação imediata e intuitiva, sem você conseguir pensar muito sobre isso. Isso já vai te dar uma série de condutas imediatas de forma automática pelo cérebro, tá bom? Então, o raciocínio da emergência, viram que a intuição ela é muito importante. E para eu ter intuição, eu preciso treinar. E para treinar, eu preciso ver uma situação muito recorrentemente. Eu preciso me expor aos casos. Então, se eu estou no ambulatório, se eu estou na rua, se eu estou na sala de emergência, eu preciso ver. Quanto mais eu ver situações, mais o meu cérebro vai estar treinado para que a intuição seja a melhor possível. Tem um processo de raciocínio na emergência que acontece geralmente e tem um esquema mental que eu preciso fazer para cada queixa principal, isso que eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês. Então, a intuição é fundamental porque o diagnóstico e tratamento na emergência são realizados ao mesmo tempo. Isso é uma questão de raciocínio que a gente não está acostumado a fazer em geral. Muitas vezes, na hora que a gente entra na fase clínica da faculdade, a gente aprende que a gente tem uma história clínica, tem uma anamnese para ser feita, tem um exame clínico para ser feito, depois tem os exames diagnósticos. Aí, na hora que eu fizer um diagnóstico, eu começo um tratamento específico. Na emergência, a forma de pensar não me permite isso. As doenças são muito graves. E as doenças geram uma série de complicações para o paciente, que se eu não fizer alguma coisa, eu não vou ter tempo para chegar no diagnóstico final. Então, eu faço um diagnóstico e assim que eu reconheço que alguma coisa é grave, eu trato.
faço outro diagnóstico, eu trato. Eu faço outra coisa e trato. Você vai fazendo diagnósticos e imediatamente identifica um tratamento. Faz um diagnóstico e faz um tratamento. Faz um diagnóstico e faz um tratamento. A intuição vai ajudar muito a gente a reconhecer a gravidade e muitas vezes já diagnósticos específicos, como por exemplo naquele caso da insuficiência respiratória. Então eu sei que é um paciente com insuficiência respiratória, com falência iminente respiratória, que eu preciso fazer uma intubação orotraqueal. E, além disso, a intuição vai me permitir reconhecer doenças muito graves para as quais o tempo de tratamento é fundamental. Então, reconhecer um AVC, reconhecer um infarto, reconhecer um paciente que tenha sepse, que são 3 doenças das mais comuns da emergência, para as quais, quanto mais rápido eu começar o tratamento, melhor. Então, aqui eu preciso ter diagnóstico o mais breve possível para conseguir tratar da melhor forma possível o paciente. E um outro ponto importante, que na emergência a gente parte de síndromes, diagnósticos chamados sindrômicos, por exemplo, choque que significa uma dificuldade do coração conseguir levar sangue para o corpo como um todo. Insuficiência respiratória, que é uma dificuldade do sistema cardiopulmonar oferecer oxigênio para os tecidos como um todo, como a gente viu naquele vídeo que a gente acabou de ver. Sepse, que é uma infecção que leva a uma resposta inflamatória do organismo como um todo. Então, pneumonia, infecção urinária, Covid atualmente, coma, que é quando existe alguma lesão cerebral que dificulte o paciente acordar, por exemplo, que vai ser abordado futuramente com vocês, e muitos outros diagnósticos sindrômicos. E dos síndromes, a gente chega na etiologia. Então, será que o choque é causado por uma embolia pulmonar, a insuficiência respiratória é por infarto, a sepsia é por pneumonia, o coma é por um AVC e por aí vai. Por que a gente faz isso? Porque ao reconhecer uma síndrome, cada uma delas vai ter um tratamento específico. Não vou abordar isso aqui com vocês com muita profundidade, que não é o objetivo da aula, mas se eu pensar, por exemplo, raciocinei e fiz diagnóstico de choque, eu tenho que dar algum líquido para o paciente na veia, um volume, tem que avaliar que tipo de choque que é, na insuficiência respiratória dar oxigênio e permitir intubação, sepsia eu vou avaliar a volemia, vou dar antibiótico e por aí vai. Então, cada síndrome eu tenho tratamentos imediatos que eu faço, mesmo sem saber o porquê que o paciente tem choque, por que ele tem insuficiência respiratória. São diagnósticos, são síndromes, mas que já me permitem condutas imediatas. Se eu não fizer, o paciente não vai se recuperar. E é assim que eu vou correndo nesse diagnóstico, eu vou fazendo outros tratamentos específicos. Por exemplo, chegou lá um paciente com falta de ar, ele não consegue respirar bem, está com dificuldade para falar e ou seja, eu faço um diagnóstico que ele está com insuficiência respiratória. Então, falta de ar, tem aquela retração de furbo, ele está com a frequência respiratória muito elevada. Aí a gente já começa a pensar em tratamentos e condutas. Então, eu vou dar oxigênio, eu vou avaliar se o paciente precisava de ventilação mecânica, então uma IOT, que chama intubação orotraqueal, como, por exemplo, precisava o paciente daquele vídeo lá. Então, sem saber o porquê que ele tem insuficiência respiratória, eu já estou decidindo alguns tratamentos. Depois eu faço mais um pouquinho de diagnóstico. Então, conversei com o paciente, ele falou que ele está tossindo, que ele tem febre alta, que ele está com catarro. Eu escuto o pulmão, tem uma alteração chamada crepitação, que é um barulhinho, parece um velcro aproximadamente, na base do pulmão direito. E eu penso, por exemplo, numa pneumonia. Então, quando eu faço o exame físico, eu acho um achado de semiologia que possa me indicar uma pneumonia. E aí você passa a dar antibiótico. E aí você pensa, será que esse paciente está séptico? Significa que essa pneumonia está tendo uma grande repercussão para o organismo dele, colocando ele em risco de vida? E aí você pede alguns exames de laboratório. Então, diagnóstico e tratamento, eles vão seguindo ao mesmo tempo. Então, esse é um outro desafio da emergência, porque a gente aprende, em geral, a fazer diagnósticos para depois começar algum tratamento específico. E chega uma fase, pessoal, que eu vou comentar rapidamente com vocês, chama teoria da carga cognitiva. Isso aqui eu aprendi muito durante o meu mestrado que eu fiz na área de educação, só queria compartilhar algumas coisas com vocês que me fez bastante sentido. Então, as coisas, para ajudar o nosso raciocínio a acontecer e para ajudar a gente a formar padrões e esquemas mentais de algumas queixas, a gente lembrar que as coisas entram no nosso cérebro por uma memória chamada sensorial, e aí o que a gente escuta, o que a gente vê, entra no nosso cérebro, por canais separados, que são independentes, e ali fica uma retenção de curtíssimo prazo e depende da atenção. Então, eu só consigo guardar uma informação se eu prestar muita atenção por alguns segundos. Se eu perder a atenção, aquelas informações foram perdidas, do que eu escutei ou do que eu enxerguei. Aquilo que eu efetivamente prestei atenção e ficou ali retida dessa memória chamada sensorial, que está no lobo temporal, elas vão para uma área chamada memória de trabalho, que é a memória chamada de curto prazo. Então, nossa memória de trabalho, para que ela serve? Aquilo que eu tive atenção
e os estímulos foram relevantes auditivos ou visuais, vão chegar na memória de trabalho, ela vai organizar e comparar essas informações com esquemas que já existiam guardados no meu cérebro. E ela vai ou criar novos esquemas ou vai comparar com esquemas que já existiam previamente. Só que uma característica importante disso é que a gente consegue reter de 4 a 9 unidades de informação a cada 30 a 60 segundos. O que significa isso? Se eu viesse aqui e falasse para vocês 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, por segundo, a chance da gente reter alguma coisa é muito pequena. Então, o cérebro estaria acostumado a trabalhar com 4 a 9 unidades de informação, com 4 a 9 novas informações. Portanto, ela tem capacidade ilimitada, tá bom? O que é a unidade de informação? É tudo que vai entrar com som, é tudo que vai entrar com barulho. Então, observe na emergência. Então, o barulho do monitor pode ser unidade de informação. O que está nesse soro aqui é unidade de informação. Essa prancheta, se estiver olhando, pode ser unidade de informação. Tudo que eu estiver olhando ou escutando, então, o outro atendimento se eu estiver atuando, por exemplo, nessa situação aqui, nesse paciente, se eu estiver observando o que está acontecendo nesse paciente, é uma unidade de informação. Então, eu tenho que tomar cuidado na emergência de focar a minha atenção o máximo que puder naquela tarefa que eu preciso executar. Se eu estiver observando muitas coisas ao mesmo tempo, querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, muito provavelmente eu não conseguirei fazer o melhor que eu possa fazer. Então, a gente vai focar, entender qual é a mais gravidade e focar para eu conseguir ter o máximo de informação adequada que eu puder ter para fazer meu raciocínio. Um exemplo, se eu quiser, por exemplo, focar e guardar esse número inteiro, talvez seja muito difícil. Mas se eu dividir esse número em 3, talvez isso fica mais fácil. Então, se eu, em vez de ser 5, não sei nem bilhões, sei que é isso aqui, 563, 455, 899. Talvez eu consiga guardar esse número de maneira mais fácil. E é isso que o cérebro faz. Ele vai pegar uma informação muito grande e vai tentar destrinchar em pequenas informações e guardar nessas caixinhas. Porque depois, quando chegar, por exemplo, no cérebro, essa unidade, essa caixinha aqui, 563, ele vai lembrar que existe essa informação aqui no qual o 563 está contido. Então, o cérebro guarda isso aqui em algum lugar, mas se chegar sempre esses numerinhos aqui, ele vai guardar sim. E é mais fácil a gente guardar a informação de uma forma mais fácil possível para guardar. E tudo fica na memória chamada de longo prazo. Ele vai receber o que vem da memória de trabalho, vai conectar informações em esquemas pré-existentes, vai armazenar novos esquemas, reduz a carga imposta à memória de trabalho. Então, tudo que a memória de trabalho fizer de trabalho vai guardar nessa memória de longo prazo como se fosse um computador, o hard disk lá de um computador. E aí, na hora que chega uma informação, essa memória de longo prazo ela vai funcionar para nos ajudar a lembrar de coisas importantes. E a memória de longo prazo, em tese, tem capacidade ilimitada. Portanto, bem resumidamente, na memória sensorial vai chegar o que a gente vê e o que a gente escuta. Isso chega na memória de trabalho, fica ali preso uns 15 a 30 segundos, e ele vai processar 4 a 9 unidades de informação. E isso pode criar alguns esquemas que vão ser guardados na memória de longa duração, esquemas esses que poderão ser recuperados assim que o cérebro precisar. Então, isso nos leva para a emergência, para que cada queixa principal precisa de um caminho específico, um esquema. Então, o cérebro vai criando um esquema para algumas situações específicas na emergência. Então, se eu souber sempre o caminho que eu preciso seguir da dor torácica, na hora que chega a informação dor torácica na memória de trabalho, ele já vai te disponibilizar uma série de outras caixinhas específicas para te ajudar a ajudar o paciente. Se chegar a dor torácica que sugira infarto, se chegar a dor torácica que sugira alguma doença. Então, o cérebro está preparado para juntar esquemas e chamar informações assim que seja preciso, o que vai ajudar a gente na tomada de decisão e identificar a gravidade. Por exemplo, paciente que chegou na sala de emergência com dificuldade para falar, batimento de asa nasal, taquipneia e baixa oxigenação no sangue. Então, se alguém for inexperiente nessa situação, para a memória de trabalho, isso vai ser 4 unidades de informação. Então, não vai ter muito espaço para chamar mais informação lá, ele vai ter que criar conexões entre essas 4 informações. Mas para alguém que já está expert no assunto, isso vira insuficiência respiratória aguda. Isso faz com que haja mais espaço na memória de trabalho para ter mais informações de tomar decisão. E, além disso, talvez seja o mais importante, é que a memória de longo prazo vai disponibilizar caixinhas de conduta para vocês, quando estão bem firmes. Então, oxigenoterapia, manejo da via aérea, exames diagnósticos, tudo aparece quase que de automático. Tudo isso vem pela intuição. Então, à medida que eu tenho o reconhecimento de padrões, de apresentações de doenças, saber como as doenças se apresentam na emergência, quais são as chamas mais comuns,
Isso me permite, de imediato, o cérebro funcionar, reconhecer aquela situação e já me disponibilizar várias informações fundamentais para poder ajudar o paciente. Então, quanto mais eu ajudar a memória de trabalho a funcionar, melhor. Quanto mais esquemas mentais eu tiver para cada doença, melhor. Quanto mais intuição eu conseguir ter, quanto mais diagnósticos imediatos de padrão eu conseguir ter, melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar o sistema 2 inativo, eu tenho sempre que deixar ele estar ativo. Ele vai ajudar sempre a checar se o que a gente está fazendo está correto ou não. Ele vai ajudar em novos diagnósticos, na tomada de decisão, irá checar se nossa intuição está certa ou não, e vai minimizar os erros de raciocínio clínico, né? Por que isso? Se a gente tiver erros de raciocínio, a gente vai fazer diagnóstico errado, plano terapêutico errado, vai ficar frustrado. Para o paciente, vai ter efeitos colaterais ruins, piora a clínica, perda da função e, às vezes, algo que a gente não gostaria que acontecesse, né? Então, a gente precisa, além de estudar o raciocínio, entender que existem erros de raciocínio, que eles vão acontecer, todo mundo vai cometer isso pelo menos 1, 2, 3, muitas vezes na vida, e a gente entender por que eles podem acontecer, estratégia para minimizar, pode fazer com que a gente já tome providências desde já para evitar que isso aconteça. Então, a gente viu lá que assim que chegam as informações do cérebro, a gente pode tomar condutas corretas e alguns caminhos que poderão não ser tão corretos. E aumenta a chance de a gente ir para um caminho incorreto, chamado viés cognitivo, se a gente não conseguir obter as melhores informações. Então, aquilo que eu falei, a gente está dentro de uma sala de urgência, prestando atenção em muitas coisas ao mesmo tempo, sem prestar atenção no principal que eu preciso fazer. Quanto mais firme, focado eu tiver na minha tarefa, maior a chance de eu conseguir ter as informações que farão sentido e vão ajudar a memória de trabalho a achar o diagnóstico correto e buscar as caixinhas que vão me ajudar de tratamento e intervenção para o paciente. Tem influência afetiva, então, por exemplo, tem uma relação emocional com o paciente que está ali, eu já o conheço de outros locais, é meu familiar, isso tudo influencia o sistema 1 e o sistema 2 a funcionarem de maneira não conjunta. E falta de conhecimento, então eu tenho que ter humildade para saber se tem uma situação na qual eu não tenho conhecimento nenhum, dificilmente meu cérebro vai ter esquemas específicos para resolver aquele problema, e eu preciso chamar ajuda de imediato, né? Além disso, o sistema 1 tem algumas características inatas, então ele sempre vai tentar te mostrar aquilo que está mais frequente na cabeça dele e pode não ser o mais correto, né? Tem as questões do ambiente, porque o ambiente muito tumultuado não me deixa reconhecer padrões de doenças específicas se eu não prestar atenção corretamente, as emoções e a inexperiência, tudo influencia no sistema 1. Já o sistema 2, eu posso inibi-lo se eu estiver muito confiante em alguma coisa. Puxa, eu nunca erro esse diagnóstico, eu sou o melhor intubador do universo. Isso poderá fazer com que a gente erre, porque a gente não está aberto a receber as informações de que um padrão, aquele caminho que eu estou acostumado a seguir, tem alguma coisa errada que não faz sentido naquela situação. Se eu estou cansado e privado de sono, fui em festa, fui em algum lugar, dei 48 horas de plantão, estou muito cansado, minha filhinha não dormiu a noite inteira, aí eu tenho dificuldades, por exemplo, no sistema 2. Competência lógica, se eu não treinar isso, e feedback. Feedback é um sistema importante porque se eu fiz algum diagnóstico, se eu ajudei alguma pessoa, se eu tomei alguma decisão, claro que se eu soubesse aquilo que eu fiz, tomei decisão, está certo ou está errado, me ajuda a moldar o meu sistema 2, ele vai conseguir chamar a atenção num futuro mais rapidamente para o que está acontecendo, tá bom? E um sempre vai checar o outro, preciso que isso aconteça. Alguns exemplos de erros de raciocínio bem rapidamente para vocês. Um chama o mais frequente, chama fechamento precoce. A tendência é se apegar a uma situação, ou uma hipótese diagnóstica inicial, e ignorar evidências que diminuem a probabilidade de um diagnóstico querido. Então, você faz um diagnóstico, paramos de pensar. Então, a gente toma uma conduta, toma uma decisão, pensa em alguma coisa, a gente fica tão maravilhado com o que a gente pensou, que mesmo que o sistema 2 fique dando 500 milhões de alertas, a gente bloqueia, porque é uma emoção tão grande de fazer um diagnóstico que a gente não quer saber que aquilo pode não estar certo. Então, a gente quer que aquele diagnóstico seja realmente correto, porque se apaixonamos, vamos dizer assim, pelo diagnóstico, isso chama fechamento precoce. A gente inibe qualquer informação que pudesse chegar no cérebro, né? Então, aqui, por exemplo, uma pessoa que vai lá, então, não se preocupe, vou te receitar antidepressivo, não falou nada e você vai me entupir de um remédio controlado, vejo que está bem estressado, tome esses calmantes também. Então, um exemplo de um fechamento precoce. Ou, clinicamente, uma moça de 32 anos que chegou em coma, ou seja, desacordada, ela usa 2 remédios, um que é um tranquilizante, que é o diazepam, e outro um antidepressivo para depressão, que é a metriptamina. E aí ela estava desacordada e acharam no corpo do lado dela uma cartela vazia desse tranquilizante, que é o diazepam, e
geralmente faz as pessoas dormirem e a frequência do coração não bater tão rápido. Só que o coração dela estava batendo rápido. E de conduta foi pensada em intoxicação apenas pelo tranquilizante. Foi dado um remédio que chama flumazenil, mas é um remédio que seria o antídoto para esse tranquilizante, e só se pensou nessa hipótese, mas se esqueceu que ela pudesse ter tomado esse outro remédio, né? Então, no exame físico, ela tinha, as pupilas dela estavam dilatadas, isso chama midríase, que é um sinal de uma possível intoxicação por esse remédio, que pode alterar o eletrocardiograma, o exame do coração do paciente, e dar uma frequência cardíaca mais alta, e que tem tratamentos diferentes para serem feitos, né? Mas aqui a gente só viu como tinha uma cartela desse tranquilizante vazio, a gente não quis nem saber do restante. Não é isso, com certeza, não tem outra hipótese, vamos seguir em frente. Só que aí tinha um outro remédio, aí tinha alterações que não foram percebidas, que o sistema 2 poderia nos dar informação. Então a gente foi somente no sistema 1, no sistema automático, alguém que está desacordado tem uma cartela vazia de algum remédio, esse remédio com certeza vamos tratar isso. Mas esqueceu-se que poderia ter outras coisas, e aí o exame cuidadoso do paciente nos fez incorrer no erro. Então, esse chama fechamento precoce. O outro chama viés de confirmação, que é você só procura achados de alguma coisa, na história, no exame, etc., para confirmar uma hipótese inicial, não procurando ou ignorando achados que a refutem. Então, exemplo, nossa vida diária, que está acontecendo com muita frequência hoje, é quando você vai no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar, e alguém falou que você estava errado. Então, se você gostar dessa discussão, é bem possível que você vai fazer uma busca no Google, em outros lugares, por textos ou vídeos relacionados ao assunto, mas se você só procura ou você só utiliza as evidências positivas que confirmam o que você quer que aconteça. Somente a sua opinião inicial. E no caso da medicina, no caso clínico, você acha que é um diagnóstico e você só faz exames pensando nesse diagnóstico. Você não faz exames para procurar diagnósticos diferenciais de outras coisas, né? Então, aqui um exemplo, um homem de 68 anos, ele tem pressão alta, ele chegou com dor nas costas, de muito forte, que vai para aqui, para a virilha. Né? A gente lembrar que vocês da anatomia, tem o rim que fica aqui atrás, aí tem o ureter, que vem aqui para a região da uretra, que passa pela região inguinal. Então, é muito comum, pedra no rim, por exemplo, dar dor nas costas. Né? Então, pensou numa cólica na frente, que é cólica no rim. Que é cólica no rim, porque é uma pedrinha. Tem uma pedrinha que fica no ureter, e aí como o ureter passa pela virilha, dá dor nas costas e vem aqui para a virilha. Só que não foi feito exame de abdômen, e foi só feito o exame de urina 1, que mostrou que tinha um pouquinho de sangramento, que pode acontecer porque a pedrinha machuca ali o ureter, sai um pouquinho de sangue no exame de urina. E foi dado alta. Só que não considerou hipóteses, por exemplo, de um exame de doenças mais graves, como aneurisma de aorta, ninguém examinou o paciente a barriga dele, já como ele tinha uma dor que vinha para a virilha, é pedra no rim, dá o remédio e vai embora. E aí acabou não pensando em diagnósticos mais graves, então esse é um viés de confirmação. Só foi pedido um único exame que poderia confirmar a sua hipótese, mas sem pensar em doenças mais graves. E um outro chamado viés de disponibilidade, que é você considera um diagnóstico mais provável, porque vem mais rápido à sua mente. Então tem influência de casos que a gente viu recentemente, superestimando a prevalência de uma doença, o subdiagnóstico também ocorre. Então, exemplificando melhor, é essa lei de VPO, que diz que uma doença rara nunca aparece sozinha. Então, você vai falar dela quando o médico comenta que fazia anos que não viu uma rubéola, e neste mês ele viu 2. Isso acontece simplesmente porque a gente tende a prestar mais atenção em diagnóstico logo depois de ver um caso diferente do habitual. Então, se você ligasse uma música que você não ouvia antes, e de repente a mesma música está tocando em todo lugar. Então, você começa a escutar aquela música em todo lugar, porque está tão fresco na sua cabeça aquela coisa que vem rapidamente. Isso é um viés de funcionamento do sistema 1. Como o cérebro quer não gastar energia, então, como aquilo está muito disponível, ele te dá essa informação. E se você confiar nisso, você pode estar incorrendo no erro, especialmente se você inibiu o funcionamento do sistema 2. Então, aqui a mulher de 20 anos está com diarreia, está com febre, vomitou, está com dor na barriga, que é na barriga toda, não tem nenhuma doença. E aí, pensou-se numa hipótese, a primeira hipótese de uma doença muitíssimo rara chamada porfiria. E aí fez exames para diagnosticar porfiria, porque na semana passada fez um diagnóstico muito raro de porfiria, que até pode dar dor na barriga, é uma alteração do metabolismo do DNA, do M, da hemácia, mas aí isso pode dar dor na barriga. Só que não pensou numa infecção abdominal, que seria mais comum, uma diarreia, uma gastroenterocolite, não se pensou no diagnóstico mais comum como sepse, diarreia aguda, e isso chama viés de disponibilidade. Então, alguma situação que a gente viveu tão intensamente, aquilo vem tão claramente à mente, que a gente passa a querer achar aquilo, ou aquilo vai vir rapidamente à nossa mente em qualquer outra situação,
a gente vai acabar querendo encaixar o que acontece com o paciente nessa hipótese, mesmo que ela esteja errada. Então, sempre tem que tomar cuidado com isso e sempre ser crítico nessa situação. É um outro viés do nosso sistema 1, tá bom? Professor, licença, tem uma pergunta da Ana Luísa no chat, eu vou ler para você, pode ser? Lógico. Como escapar dessa armadilha do fechamento precoce? Imagino que seja difícil sair disso sozinho. O restante da equipe tem um papel principal para resolver esse problema, ou há também alguma saída para o próprio médico que fez o diagnóstico precoce? Perfeito. É isso que a gente vai falar um pouquinho aqui agora, que eu vou falar um pouquinho com vocês, vou ver se eu consigo responder essa pergunta, que é uma pergunta excelente, tá bom? Então, nós temos que ter cuidado de alerta nessas situações. Então, essas situações aqui, elas são situações nas quais a gente tem que ficar muito cuidado. Porque o fechamento precoce só acontece muitas vezes se a gente não deixar o nosso sistema 2 funcionar. Então, se a gente bloquear o funcionamento do sistema 2, tá bom? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar sempre. Então, se eu estou muito cansado, eu não dormi no dia anterior, eu estou muito confiante, não, só tem esse diagnóstico, não é possível que não seja outro, eu estou em estado emocional muito debilitado por algum fator familiar, um fator pessoal, o ambiente está com muito barulho, aí eu tenho que parar e esquecer nessa situação o diagnóstico imediato que eu acabei de fazer. Então, se eu fiz um diagnóstico imediato nessas situações, são situações que eu tenho que ter mais cuidado. Parar, pensar, avaliar item por item, rever tudo o que aconteceu com o paciente e aí entender o que fazer. Lembrar que na emergência a gente não trabalha sozinho. Então vão ter pessoas importantes, o colega, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o outro colega médico, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, todo mundo vai trabalhar em conjunto, e é claro que se alguém perceber que o caminho está errado, a obrigação nossa é chamar a atenção do colega. Mas individualmente a gente precisa treinar nisso. E o fechamento precoce acontece por uma armadilha do sistema 1, de vir um diagnóstico intuitivo, e a gente comprar esse diagnóstico e não desistir dele, né? Isso acontece muito frequentemente nessas situações de confiança, de estado emocional ruim, ambiente que está barulhento, não conseguir prestar atenção no que eu precisava prestar, é uma situação na qual eu não tenho experiência adequada, puxa, não tratei muitas vezes essa doença, essa situação clínica, eu estou muito cansado, não consigo dormir, é hora de eu parar. E mesmo que venha um diagnóstico, eu tenho que pegar todas as informações, rever o caso desde o começo, como é que o paciente chegou, como é que tem a história, como é que é o exame físico, que exames que ele tem, porque eu vendo passo por passo, item por item, o meu sistema 2 consegue me dar as informações e ajudar o sistema 1 a se casarem e pensarem a mesma coisa. Pode ser que o sistema 2 analise uma informação que não estava correta no diagnóstico e me permita sair dessa armadilha, tá bom? Mas aí eu pensar que isso sempre pode acontecer, especialmente quando acontecer estas situações, eu estar muito atento, com humildade suficiente para parar, saber que a gente pode errar com frequência e rever todos os passos que chegaram até ali para que possa ser resolvido de uma outra maneira. E aí tem algumas estratégias para reduzir os erros, que aí vai complementar isso que a gente falou. Uma delas é o feedback. Então, uma coisa para a gente sempre aprimorar o nosso cérebro é, ao vivenciar uma situação e tomar uma decisão, entender se aquilo foi correto ou não. Então, se eu fiz um diagnóstico específico para o paciente, eu tomei uma conduta no ambulatório, eu tomei uma conduta de estudo, fiz qualquer coisa, será que isso deu certo, não deu certo, será que aquilo está errado, não está errado? Então, sempre atrás de uma decisão que eu tomei para saber se deu certo ou deu errado. Independente do resultado, se foi certo ou se foi errado, é claro que isso não significa que se deu errado foi algum erro, mas me ajuda a entender se o caminho que eu segui era o mais correto ou não, e se não era o mais correto, se tinha sinais ou elementos que não poderiam fazer seguir por um caminho diferente. Então, isso ajuda a gente a moldar muito o sistema 2 e também, com isso, ajudar o sistema 1 a funcionar melhor. Tempo planejado. Então, lembrar que na emergência, embora eu tenha que tomar condutas rápidas, podem ter situações nas quais a equipe inteira tem que parar para fazer alguma coisa. Ó, pessoal, nós vamos agora fazer a intubação orotraqueal, eu preciso que todo mundo esteja junto para a gente fazer o procedimento junto. Então não é hora das pessoas estarem fazendo outras coisas, claro que dentro do possível do ambiente que é emergência às vezes. Mas aí vamos todo mundo fazer intubação. Então o enfermeiro está aqui comigo, o técnico de enfermagem, o outro colega, eu estou aqui para todo mundo fazer a mesma coisa em conjunto. O fisioterapeuta, todo mundo parou, vamos fazer a intubação, agora feito, agora vamos fazer o restante. Então quando é uma coisa muito importante a ser feita, todo mundo para junto. Exposição a casos, que é aquilo que eu falei para vocês, para moldar e para que vocês reconheçam um padrão, para que a intuição aconteça de maneira imediata. Então, se exponham as situações, se exponham aos casos na vida de vocês, quando estiverem estudando, quando estiverem na vida. Então, não deixem de ir nos ambulatórios, vejam o máximo de pacientes que puder, consultem o máximo de pessoas que vocês conseguirem,
atenda o máximo de pessoas que vocês puderem em qualquer local, porque isso vai ajudar vocês a moldar o cérebro e reconhecer padrões. Lembrem que você sempre está se decidindo em grupo. Eu não preciso tomar uma decisão sozinho. Se eu não sei o caminho, se eu estou com dificuldade, pergunte para alguém. Ajude, outra pessoa vai ajudar você a tomar a decisão. Então, o raciocínio você vai fazer, identificou qualquer dificuldade, reveja o seu processo decisório com um colega para tomar a decisão, sempre em grupo. Pense sempre sobre o raciocínio como vocês estão fazendo hoje. Desenvolva muito a sua intuição durante todos os passos da graduação, do desenvolvimento da vida de vocês, porque vai ajudar na situação de emergência, muitas vezes, tá bom? Então, o raciocínio na emergência é uma habilidade fundamental. Desenvolva a sua intuição, deixe o sistema 1 te ajudar. Não bloqueie o sistema 2, cuidado com aquelas armadilhas, deixe a sua mente sempre aberta para verificar se alguma informação não está adequada ao raciocínio inicial. Treine e se desenvolva, saiba das situações de erros comuns de raciocínio e tente refletir sobre eles no seu dia a dia. E no local de trabalho, sempre usar estratégias para minimizar os erros para poder sair dessas armadilhas. Então, está aqui meu e-mail, pessoal, fica completamente disponível. Eu falei que o Wesley, a apresentação vai estar para vocês, assim como os slides também, fiquem completamente à vontade. E agradecer muito pela presença de todo mundo nesse horário, muito feliz pelo interesse nessa área de emergência, que é uma área em ascensão, uma área muito importante, fundamental, e precisamos muito de ajuda nessa área. Então, quanto mais pessoas estiverem junto com a gente nesse contexto, vai ser fantástica, e estamos completamente à disposição de vocês para outras coisas, e parabéns, Wesley, Andressa, para todo mundo aí, e especialmente para os dois que estão na organização da Liga aqui, que me acolheram muito bem nesses últimos dias.